Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Vamos lá então, Atos dos Apóstolos, capítulos 16, e os versos da nossa leitura de hoje é dos versos de 11 a 15. Todos encontramos? Diz assim a palavra de Deus, eu mesmo faço a leitura, os irmãos acompanhem por favor. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então estamos aqui, queridos, prosseguindo com essa nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos, chegando hoje a uma passagem belíssima, que retrata a simplicidade que é o processo em que se dá a conversão de um pecador. Enquanto nos dias de hoje, queridos, se faz tanto malabarismo para atrair as pessoas para dentro das igrejas, a conversão de Lídia aqui, ela nos dá uma lição em como a graça de Deus, de forma tão simples, se manifesta na vida de um pecador. Se em nossa última reflexão nos estranhou o fato de o Espírito Santo de Deus, ou o Espírito de Jesus, impedir a pregação na Ásia, na reflexão de hoje nós veremos que o propósito de Deus era fazer com que o Evangelho chegasse a um lugar que nada conhecia acerca de Cristo, em uma cidade que nem possuía 10 homens judeus. Por isso não tinha uma sinagoga. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente. E também veremos aqui o propósito de Deus nesse encontro de Paulo com Lídia junto a um rio, para que ali se iniciasse uma grande obra através das mãos desta temente mulher, porém que não conhecia Cristo. Então vamos lá, queridos. Relendo os versos 11 e 12. E aí a gente parte para a nossa reflexão. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos, olha aí o autor, que é Lucas, mais uma vez usando a terceira pessoa do plural, seguimos. Ou seja, Lucas estava aqui, queridos, inserido nesse grupo, nessa comitiva, juntamente com Paulo. E aí seguimos em direitura a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Então o que nós vamos ver, queridos, nesse nosso texto? A partir de agora nós vamos ver o cumprimento daquela visão que Paulo teve no verso 9. Lembra-se? Em que um macedônio, nesta visão, clamava por ajuda. Naquilo que nós dissemos na nossa última reflexão, que na verdade esse pedido de ajuda, de socorro, é nada mais, nada menos do que a condição do homem sem Deus, em que tudo que ele é, tudo que ele possui, de nada vale. Porque o homem sem Deus, ele é um constante necessitado de socorro e de ajuda da parte de Deus, porque o homem sem Deus, ele carrega em si um vazio existencial do tamanho de Deus. E obviamente que só pode ser preenchido por Deus. Por isso que tantas pessoas procuram preencher esse vazio com bebidas, com drogas, com sexo, com tantas outras coisas
e nunca sentem-se saciados. Porque esse vazio existencial só pode ser preenchido pelo evangelho reconciliador de Cristo Jesus. Verso 13: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E aí eu quero entrar naquele ponto que eu citei na introdução. Ir num sábado a um rio nos demonstra aqui que nesta cidade não havia sinagoga. Você lembra-se dos nossos estudos anteriores, das nossas reflexões? Em que em cada cidade que Paulo se achegava, a primeira coisa que ele fazia era ir para a sinagoga. E aqui não é o caso, porque nesta cidade, segundo os historiadores, inclusive, não havia sinagoga. E por que não havia sinagoga? Porque não havia 10 homens judeus na cidade. Para que uma sinagoga pudesse funcionar, tinha que haver 10 homens judeus. Como assim, pastor? Deixa eu tentar fazer vocês entenderem. Era como se a nossa igreja aqui da Barra do Sana, ela só pudesse funcionar se existissem 10 membros homens. Independente da quantidade de mulheres e crianças, tem que ter no mínimo 10 homens. Se não tiver 10 homens, ela não podia funcionar, a congregação não podia funcionar. Deu para entender mais ou menos como que era a sinagoga? Para que houvesse uma sinagoga numa cidade estabelecida, havia-se a necessidade de ter 10 homens judeus ali. Portanto, se não havia 10 judeus ali, isso significava que certamente o evangelho era completamente desconhecido, o que nos leva a entender um pouco mais do porquê que o Espírito Santo trouxe-os até aqui e os impediu de ir para a Ásia. Lembra que nós falamos naquela última reflexão? Por que o Espírito Santo de Deus impediu esses irmãos de pregarem na Ásia e vieram eles para cá? Começamos a entender. Olha que urgência. Ninguém conhecia nada do evangelho. Então o momento de Deus, segundo os seus propósitos eternos, era este de vir até este lugar. Mas, queridos, nesse primeiro momento eu quero te convidar aqui a observar comigo em como Paulo e seus companheiros de missão, eles mantêm em suas vidas uma doce rotina que o próprio Jesus ele também praticava. Do que nós estamos falando? Tempo de oração. Tempo de oração. Tão ausentes nas nossas igrejas, nos crentes nos dias de hoje. Nós olhamos para os evangelhos, para as narrativas dos evangelhos e vemos em diversos momentos a narrativa nos informando que Jesus se retirava para orar, por diversas vezes, e sozinho, em muitas delas. Quando muito, alguns crentes no nosso meio, queridos, fazem aquela oração terrível, vergonhosa, que são aquelas orações quando a gente, depois de um dia inteiro de trabalho, de cansaço, de correria da vida, deitamos na cama e começamos uma oração que a gente não sabe onde ela terminou, porque caímos no sono. Por vezes esse é o tempo de oração que nós temos oferecido ao Senhor, ao contrário do que nós aprendemos na Escritura, da necessidade de se tirar momentos de oração. A própria intensidade da evangelização desta comitiva de Paulo os leva então a procurar um lugar calmo, um lugar tranquilo, para que eles pudessem aquietar a alma, para que pudessem se desprender de todas as preocupações e orar, e falar com Deus, e descansar no Senhor. E aí pareceu bem que eles repousassem à beira de um rio,
Queridos, e para nós aqui da Barra do Sano, isso tem um significado muito interessante. A gente consegue compreender melhor esse texto do que qualquer outro membro de igreja por aí. Porque quem está aqui nos assistindo e não conhece a nossa igreja aqui da Barra do Sano, não sabe que eu estou aqui pregando e aquela porta aberta está de frente para o Rio Sana. Eu só não estou vendo ali o rio correndo porque está escuro lá fora. Mas nos domingos pela manhã eu vejo o rio passando aqui enquanto eu prego. Fora, não o barulho do rio, a melodia desta criação riquíssima de Deus. Então escolher a beira de um rio para orar é, além de ter um lugar calmo, tranquilo, é ter um lugar belo, em que a contemplação, de alguma forma, inspire a oração. Ao olharmos a beleza de um rio, ao olharmos a natureza e iniciarmos a nossa oração louvando a Deus, agradecendo a Deus por tamanha beleza. O problema, queridos, é que muitos de nós têm perdido a beleza das coisas de Deus. O Evangelho já não tem causado tanto encanto para nós. O ato de vir à igreja, para alguns crentes, é semelhante a ir a uma padaria e rever o Manuel da padaria e poder cumprimentá-lo. Contudo, apesar de intencionarem aqui tirar um tempo de oração, evangelista que é evangelista, queridos, eles não conseguem se dar ao luxo de perder uma única oportunidade de pregar o Evangelho, e é exatamente o que acontece aqui. Ao chegarem lá para orar, e ao se depararem com algumas mulheres que para lá também foram, eles perceberam uma rica oportunidade de anunciar a salvação em Jesus Cristo, e é o que eles fazem. Eles não perdem uma única oportunidade. Verso 14, e aí vamos aos fatos. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Eu quero dizer uma coisa para você a respeito desse verso 14. Aqui está um dos versículos mais importantes de todo o Novo Testamento no que diz respeito a como se dá a conversão de um pecador. Na simplicidade deste verso aqui, queridos, nós vemos a simplicidade com que a graça de Deus se manifesta na vida de um pecador, assim como foi na nossa vida, transformando a sua vida por completo. Da seguinte forma, vamos aqui aos passos em como se dá a conversão de um pecador e enxergar a nossa vida aqui, pois assim foi conosco. Então vamos lá. Primeiro lugar, o Evangelho é pregado. Como que alguém será salvo se o Evangelho não for anunciado? Se as pessoas não descobrirem que há um Salvador, Filho unigênito do Pai, que abriu mão de toda a sua glória, veio a este mundo e entregou a sua vida por nós, por aqueles que manifestarem fé em seu nome. Então a primeira coisa que precisa acontecer para que a salvação seja uma realidade é que o Evangelho seja pregado. E nós vimos isso no verso anterior. Assentando-nos, falamos as mulheres que para ali tinham concorrido. Ou seja, queridos, e tem mais aqui um detalhe. A despeito desta pregação do Evangelho, ela não pode ser de forma alguma algo corrido. Não pode ser de forma alguma algo apressado. Conforme por vezes a gente se encontra nas esquinas aí, nas ruas, lá no centro de Casimiro, e batemos a mão, oi, tudo bem, como é que você está e tal, tal. Não dá nem para falar, você vai falando andando assim, porque o banco vai fechar,
porque o ônibus, né, que são poucos, né? O ônibus vai passar e a gente vive nessa correria. Queridos, aqui não. Na pregação do Evangelho, perceba esta expressão, assentando-nos. Se assentar demonstra para nós que estes homens guardaram um bom tempo para explicarem o Evangelho, para calmamente anunciarem o Evangelho, para que aquelas mulheres de fato compreendessem. É diferente, não é diferente? Quando a gente encontra alguém na rua e tem algo de muito importante para falar, não é assim que a gente faz? Você está com pressa? Olha, eu preciso muito falar com você, não é assim? Senta aqui, se possível, né? Senta aqui e me ouça com atenção. Queridos, assim deve ser a nossa pregação do Evangelho. Com paciência. A fim de discorrermos toda a Escritura e demonstrarmos o plano de salvação de Deus. Que fomos criados por Deus. Que houve queda. E que em Cristo Jesus há reconciliação por meio de sua cruz, de seu sangue derramado na cruz do Calvário. Segunda coisa, primeiro tem que haver pregação para que de fato haja uma conversão. Segunda coisa, queridos, Lídia, que era uma mulher temente a Deus, o que o texto diz? Ela nos escutava. Ou seja, queridos, da parte dela houve ali uma devida atenção à pregação, que é o meio pelo qual a salvação se torna palpável ao pecador. Porque se há necessidade de se pregar o Evangelho, há obviamente a necessidade de se ouvir o Evangelho. Eis aí um desafio para as nossas vidas, de convidarmos não crentes a um lugar como este, a igreja, a fim de ouvirem a exposição do Evangelho. Eis aí a nossa necessidade, principalmente dos irmãos que estão em casa, de compartilharem as reflexões bíblicas, a fim de que alcancem mais e mais pessoas. A necessidade de se pregar e, obviamente, a necessidade de se ouvir da pregação. E terceiro e último passo aqui, queridos, de forma muito simples. Havendo pregação, havendo atenção ao que é pregado, olha o que diz o texto, queridos. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Vou repetir, queridos. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Veja que apesar de Lídia estar ouvindo com atenção a pregação, se não é o Senhor ali abrir o coração, ela jamais por si mesma seria capaz de compreender o Evangelho da graça e recebê-lo para si. Quem nunca viu numa pregação, num apelo, pessoas levantarem as suas mãos e entregarem suas vidas a Cristo e outras não? Não é verdade? Por quê? Porque essas outras pessoas não deram ouvidos. Não, elas ouviram. Quantas vezes nós falamos de Jesus para alguém que nos ouviu com toda a atenção, e depois da gente gastar toda a nossa lábia, o nosso saber bíblico, quem nunca passou por essa experiência? Aquele nosso querido, depois de nos ouvir com atenção, fala assim: muito bem, muito obrigado. Ok, continue na sua igreja e me deixa em paz, deixa eu aqui na minha vida. Então o problema não está necessariamente na pregação e nem na atenção que se dá ao Evangelho. Então qual é o problema? Qual é a causa de alguém não se converter ou de alguém se converter? A questão está em o Senhor abrir o entendimento das pessoas, porque esta obra de salvação ela é unicamente do Senhor. É o Espírito Santo quem convence o pecador de seus pecados.
e o faz olhar para si e sentir-se na necessidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Quem faz essa obra é Deus. E o que cabe a nós? O que cabe a nós é pregar, com toda a diligência, com todo o devido tempo, e o Senhor haverá de fazer a sua obra. Porque este mundo jaz no maligno. Porque este mundo, queridos, está servindo a Satanás. E é nosso dever anunciar, e o Senhor haverá de fazer a sua obra. O apóstolo Paulo mesmo falará sobre esta questão lá na frente, em 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4, quando ele diz: mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Assim é a realidade de todo ser humano. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios que o homem está morto em seus delitos e pecados, e portanto incapaz de por si mesmo achegar-se a Deus. Pastor, então é fato que a salvação é unicamente obra de Deus? É. Ah, pastor, então, se é Deus quem faz a sua obra segundo os seus propósitos eternos, então nem tem mesmo necessidade de eu pregar com diligência, com bastante tempo, fazendo as pessoas me ouvirem? Será que há essa necessidade? E se é Deus mesmo quem faz esta obra, então o pecador, ele pode viver a sua vida desleixadamente? Comentarista F.F. Bruce, tratando desse tema, desses versos, especificamente ele vai dizer o seguinte, abre aspas: certamente este modo de encarar as coisas, ou de entender que a salvação de fato pertence a Deus, ele diz, não diminui a responsabilidade do missionário de persuadir as pessoas e implorar-lhes que recebam a palavra. Não nos tira essa responsabilidade. É nosso dever. E ainda, F.F. Bruce, ele continua dizendo, e nem remove a responsabilidade do ouvinte quanto ao arrepender-se e crer no Evangelho. Porque o Deus soberano, Ele está acima de todas essas coisas. O Deus soberano, do qual nós desconhecemos os seus propósitos, as suas ações, Ele sabe de tudo. E quanto a nós, que façamos a sua obra e que Ele nos guie. Verso 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Queridos, o que nós temos aqui nesse verso 15 para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje? Aqui se segue o ritual daquilo que já aconteceu espiritualmente. O batismo de Lígia aqui simboliza a conversão que já aconteceu no verso anterior. Porque como nós bem sabemos, salvação não é conquistada por batismo, ou batismo não salva ninguém. Portanto, o batismo diz o que agora é, de fato, que o velho homem foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Portanto, temos aqui a expressão, a figura, o testemunho público daquilo que Deus já fez no coração de Lídia. Eis aqui então um processo natural. Segue-se então o batismo e segue-se também
duas coisas que devem nortear a vida de um novo crente. E que nós vamos finalizar aqui tentando verificar se isso tem sido fato. Essas duas coisas têm sido um fato na nossa vida. Então vamos lá. Houve a conversão de Lídia, correto? O Senhor lhe abriu o coração, o entendimento, ela compreendeu o Evangelho. Houve de fato uma conversão. Havendo a conversão, algumas coisas naturais devem acontecer. A primeira delas é o batismo, o simbolismo daquilo que já aconteceu, a conversão. E fora isso, temos duas coisas aqui que precisam ser uma consequência natural de um novo crente, portanto precisa estar na nossa vida. E aí eu quero te convidar a olhar para a sua vida e ver se há isso. Que duas coisas são essas? Primeiro, um desejo no coração de conhecer mais e mais do Evangelho, do caráter de Cristo. Eu te pergunto, há isso no seu coração? Há no seu coração um desejo constante de conhecer mais a Deus? Ou você está satisfeito? Porque eu já me converti, eu já sou membro de uma igreja, eu estou satisfeito. Queridos, se esta é uma realidade, talvez isso demonstre que na verdade não houve conversão na sua vida. Porque o que nós vemos aqui em Lídia, nesse pedido que ela faz, que segundo aqui o contexto, é um pedido enérgico, é um pedido que exprime muita força. Paulo, companheiros, missionários, fiquem na minha casa. Eu vou arrumar um quarto para vocês. Eu quero que vocês tomem café aqui. Eu quero que vocês almocem aqui. Eu quero que vocês fiquem aqui, queridos. Este pedido nada mais é do que, em primeiro lugar, Lídia estava sedenta daquilo que ela estava ainda iniciando a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Ela não se contenta em apenas conhecer que há um Salvador, mas ela precisa compreender o caráter dele. Fala mais para mim como que era Jesus, como ele andava, como ele falava, como ele se comportava, para que eu nos meus dias, quando eu me deparar com determinadas situações, eu possa me espelhar no caráter dele, porque eu quero honrar este nome. Mas como nós falamos aqui anteriormente, parece que muitos crentes têm perdido a beleza do Evangelho. Sabe aquele quadro bonito que você tem na sua sala há 20 anos e que você passa por ele, você nem olha mais para ele, e alguém chega na sua casa pela primeira vez e olha e fala assim: meu Deus, mas que quadro lindo! Que arte preciosa! E às vezes a gente olha assim, é. Parece que muitos crentes têm se comportado dessa maneira diante do Evangelho. Vir à igreja, para alguns crentes, se tornou algo monótono. Vir à igreja, para alguns crentes, tornou-se, eu vou lá rever alguns amigos que eu gosto. Queridos, se temos nos comportado desta maneira, significa que estamos relativamente doentes espiritualmente. Precisamos rever seriamente a nossa vida no Senhor. A segunda coisa, ou segunda consequência natural na vida de um novo crente é, primeiro, esse desejo constante de conhecer mais e mais do Evangelho. Segundo, ainda neste mesmo pedido de Lídia, para que eles ficassem com ela, está aqui implícito um desejo de comunhão com os santos, com a igreja. Meu irmão Paulo, meu irmão Lucas,
Meu irmão Silas, eu desejo tomar um café contigo. Eu desejo que você fique na minha casa, para que a gente converse, para que você possa me aconselhar, para que haja exortação mútua, para que haja verdadeiro amor cristão. Mas por vezes o que nós vemos nas nossas igrejas são irmãos não amando uns aos outros, que é o grande mandamento que Cristo nos deixou, mas nós vemos irmãos odiando uns aos outros, não suportando uns aos outros. Aonde nos perdemos no caminho do Senhor? Se não há um desejo imenso de conhecermos mais a Deus, e se não há um desejo verdadeiro no nosso coração de estarmos juntos aqui na igreja, em comunhão com os irmãos, ao rever uns aos outros, sabe? Queridos, hoje eu vindo para cá, os irmãos sabem muito bem que o pastor tem procurado respeitar muito esse momento de pandemia, quanto à questão de visitas, para que eu não me torne um agente contaminador de uma comunidade inteira, e também pela simples responsabilidade que tenho ao cuidar dos meus pais. Os irmãos sabem muito bem que meus pais estão morando aqui. Meu pai tem 80 anos de idade, é diabético. E eu, por vezes, de fato, eu tenho que me ater e não visitar os irmãos. Saibam disso, queridos. Me dói o coração. Estou devendo uma visita para Ana Cristina. Não estou, Ana Cristina? Ela vem, pastor. Vem aqui. E eu vou. Mas eu vou. Então as minhas visitas têm sido pontuais. E hoje ao vir aqui para a igreja, chegando aqui na rua anterior, no retrovisor do meu carro, eu vi o carro de João, vindo assim a uns 30, 40 metros atrás de mim. E eu olhei no retrovisor e falei assim, é João. Queridos, eu encostei o carro de lado e parei, para ele passar. E ele passou, parou. E nós tivemos a oportunidade de, em 3 minutos, conversarmos. Eu pude ver a Grazi, pude ver o Lourenço, rindo para mim o tempo todo. É inconcebível que não haja no coração de um crente o desejo da comunhão dos santos, que inclusive é mandamento de Deus, que inclusive é algo que está prescrito na Escritura o tempo todo. Não deixei de congregar-vos, como é o costume de alguns, diz o autor aos Hebreus. E claro, queridos, que isso nunca se torne algo mecânico, corriqueiro, mas que seja uma verdade, que haja em nós um desejo de encontrar o nosso irmão, de estar junto do nosso irmão, de adorarmos a Deus juntos e edificar a vida uns dos outros. Precisamos então, queridos, retomar essa paixão pelo conhecimento do Evangelho e retomar o espanto, a admiração e o amor pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo seu caráter, por sua vida. E precisamos retomar a simples ideia de amarmos uns aos outros na boa comunhão da igreja em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Aprendemos aqui em como se dá a simplicidade da conversão. Nada de malabarismo, nada de estratégias e estratégias e estratégias. Se há uma pregação diligente, cuidadosa, genuína do Evangelho, se há atenção a esta pregação, mas acima de tudo, se há ação do Espírito Santo no meio, o Senhor realizará as suas obras. E o que cabe a nós é nos entregarmos a esta obra. Senhor, eis-me aqui. É para pregar? Eu prego.
é para anunciar, eu anuncio que seja feita a tua boa vontade. E que haja um reflexo vivo em nós acerca de nossa própria conversão, a busca pelo conhecimento, o desejo pelo conhecimento e o desejo pela comunhão dos santos. Que o Senhor nos abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.